Naquela tarde, o céu estava escuro, o ar pesado e o som dos cravos ecoava como trovões sobre o monte. 3 cruzes se erguiam, e em uma delas, entre gemidos e zombarias, um homem olhava para o céu e sabia que seu fim estava próximo. Ele não era um inocente. Tinha vivido uma vida de escolhas erradas, de caminhos tortos e oportunidades desperdiçadas. Aos olhos do mundo, era apenas mais um ladrão, alguém sem redenção. Mas, mesmo ali, pendurado entre o céu e a terra, o destino daquele homem estava prestes a mudar. Ao seu lado, outro condenado gritava, insultava, tentava justificar o próprio desespero. E entre eles, no centro, havia um homem diferente. Não havia ódio em seus olhos, não havia medo nem vingança. Havia paz. Havia algo que o ladrão nunca tinha visto antes: amor, mesmo em meio à dor. Enquanto o povo zombava, o ladrão olhou para aquele homem ferido e, pela primeira vez, sentiu algo que não sabia explicar. Aquela presença o constrangia. Havia algo santo naquele sofrimento. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, gritou o outro ladrão. Mas ele não conseguiu repetir as palavras. O peso do passado o esmagava, mas algo em seu coração começou a se mover. Olhou para o outro e respondeu com voz fraca, mas firme: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação. Nós merecemos o que recebemos, mas este homem, nada fez de mal. Suas palavras rasgaram o silêncio. E então, virando o rosto com dificuldade, ele olhou para Jesus. Olharam-se por um instante, o olhar de um homem perdido e o olhar do Salvador do mundo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então aconteceu. Mesmo com o corpo sangrando, mesmo entre dores e zombarias, Jesus abriu os lábios e respondeu com uma voz suave, eterna: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nenhum anjo desceu naquele momento, nenhuma trombeta soou, mas o maior milagre da cruz aconteceu em silêncio. Um coração condenado foi perdoado. A salvação chegou a um homem que não tinha mais tempo, mais obras, nem mais méritos. Tudo o que ele tinha era arrependimento e fé. Enquanto o sol escurecia e a terra tremia, o ladrão sentiu algo que nunca havia sentido: paz. O medo da morte deu lugar à esperança. Ele não desceria daquela cruz, mas subiria ao paraíso. Naquele instante, ele entendeu o que muitos não entenderam: que o amor de Deus não é conquistado, é recebido. Que a graça não vem quando merecemos, mas quando reconhecemos que não merecemos. E naquele último suspiro, ele descobriu que o fim pode ser, na verdade, o começo. Muitos olham para essa história e pensam que é tarde demais para mudar, que já erraram demais, pecaram demais, foram longe demais. Mas o ladrão na cruz prova o contrário. Mostra que, enquanto houver fôlego, há esperança. Que Deus não mede o tempo que resta, mas o arrependimento que existe. Que mesmo no último segundo, o coração que se volta para Ele encontra perdão. Talvez você se sinta como aquele homem hoje, preso por erros do passado, por decisões ruins, por culpas que parecem não ter fim. Mas saiba, a mesma voz que disse: hoje estarás comigo no paraíso, ainda ecoa, ainda chama, ainda perdoa. Porque o amor de Deus não se esgota. Ele não pergunta o quanto você se perdeu, mas se ainda deseja voltar. E quando você olha para Ele, mesmo com as mãos vazias, o céu se abre. Porque não é sobre merecer, é sobre crer. O ladrão não desceu da cruz, mas sua alma foi erguida. Ele não teve tempo para recomeçar na terra, mas teve eternidade para viver com Deus. E essa é a graça, o amor que transforma o fim em começo. Agora eu te pergunto, o que te prende hoje? Qual cruz você tem carregado? Deixe aqui nos comentários. Talvez seja culpa, talvez seja medo, talvez seja arrependimento. Mas lembre-se, não é tarde, nunca é tarde.
Se essa história falou com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que ainda há tempo de recomeçar. Porque, com Deus, até o último segundo pode ser um novo começo.